para todos. Espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena, né? Que Deus continue nos fortalecendo, né? Nesse período difícil de batalha, de guerra, né? Mas como Ele mesmo disse, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Estamos aqui, né? Nesta reunião de terça-feira, com uma palavra profética, uma palavra de poder, uma palavra de restauração para o seu coração. Bem, gostaria de, antes de meditar na palavra de hoje, que nós pudéssemos orar. Feche os seus olhos, por favor. Deus eterno e Deus poderoso, estamos, Senhor, na Tua presença agora. Queremos meditar, Senhor, na Tua palavra, que traz cura, restauração. A Tua palavra é medicina para o nosso corpo. A Tua palavra é remédio, é cura, é libertação, ó Deus. E a minha petição nesta hora, que é, enquanto nós meditamos na Tua palavra, que o Senhor possa estar curando, libertando, restaurando as nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, alcance cada lar, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Queridos, eu gostaria de estar meditando no livro de Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao 7. Nós queremos falar sobre o poder da oração. Não é nada mais propício para este momento do que este assunto, a oração. E o texto de Isaías 62, de 1 a 7, diz o seguinte: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais se chamarão desamparada, nem a sua terra denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão a terra da bênção, porque o Senhor se agrada de ti, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Até aí, amém? Então, rapidamente, nós queremos tirar aqui uma palavra, né, aos nossos corações, e quero dizer que, no nosso caso aqui, Jerusalém é como um símbolo para nós nesta noite. Jerusalém agora, neste momento, ela significa as suas finanças, a sua saúde, a sua família, o seu casamento e até mesmo você com a sua necessidade pessoal. O contexto aqui é de uma Jerusalém caótica e desolada. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas e é essa conclusão que a gente chega, né? O caos instalado, a tristeza, a desolação, né? Não digo só do que nós estamos vivendo, mas a nossa vida aqui pessoal, né? E há momentos que a nossa Jerusalém, ela também se encontra totalmente desalinhada, né? E nós achamos aí que é o fim de carreira, é o fim da linha. Mas olhando aí para o texto, nós podemos perceber que o olhar de Deus, a vontade de Deus é restaurar o caos, é modificar o caos, é abençoar, é trocar realmente a maldição pela bênção, né? E às vezes nós oramos em silêncio, perseveramos, pedimos a Deus e Deus nos parece um pouco intacto, sem reação, parece que a nossa oração não chega até o Senhor. Mas olhando novamente para o texto, nós vemos que Deus aqui olha Jerusalém como a menina dos seus olhos, como algo especial, algo que está desolado, que está realmente no fim, mas que Ele pretende restaurar e que é da vontade dEle colocá-la como objeto de louvor na terra. Então, eu gostaria que você
visse hoje, né, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças, a sua necessidade como algo na mão de Deus, que Ele quer transformar em objeto de louvor nesta terra. E aí então eu quero compartilhar, né, como transformar este objeto de dor, este problema, em louvor a Deus, algo que glorifique o nome do Senhor. E isto se dá, de acordo com o texto aqui de Isaías, por meio da oração. Nós sabemos que os grandes avivamentos, irmãos, aconteceram em meio ao caos. Se você estuda a história da igreja, não existe nenhum avivamento em que veio em tempos de bonança, em tempos que estava todo mundo bem, tudo tranquilo. Não. Todos os avivamentos ao longo da história da igreja, eles vieram em tempos penosos, de perseguição, de crises avassaladoras, certo? O primeiro avivamento, que foi em Jerusalém, com aqueles 120 naquele dia no cenáculo, né? Até aquele avivamento, ele é de uma certa perseguição, né? Não ferrenha. Quando ele começou, não estava tão ferrenha assim, mas depois a igreja foi altamente perseguida, né? Depois do derramar do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos e observamos dentro da palavra? Que grandes mudanças que louvaram a Deus vieram desta maneira. E por meio da oração, a igreja sempre atravessou e sempre venceu. Então, há poder na oração. Graças a Deus, né? E quando Deus ele quer fazer algo relevante, ele desperta então o seu povo para orar. E aí, amados, enquanto não houver muito incenso de oração subindo no trono de Deus, nada ocorre. Então o convite hoje é: vamos saturar os céus com as nossas orações, não só a de hoje, mas amanhã, na quinta, na sexta, no sábado. Adore a Deus e ore a Deus. Vamos saturar os céus de Deus com as nossas orações, né? Com o incenso da nossa oração. E aqui agora eu quero tirar 7 ações que devem ser praticadas para que possa haver uma mudança na sua circunstância, na circunstância, né, do Brasil que nós estamos vivendo, mas também na nossa circunstância pessoal, tá? E todas essas 7 ações nós vamos ver apenas no versículo 6 e 7, tá? O versículo 6 diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. Então, nós vamos ver aqui que a primeira ação está no versículo 6, né? Que diz assim: sobre os teus muros eu pus guardas. Ok, o que significam esses guardas, né? O primeiro significado fala de alerta. A oração, quanto mais você ora, mais sensível você vai ficando espiritualmente. E isso torna alerta a ação e a aproximação do inimigo. Qual é a vantagem? Nós nos tornamos reativos. A reação ela é imediata, né? Tanto para si mesmo quanto para alertar outros guerreiros. E assim então, na batalha, nós unimos as nossas forças e nós ganhamos a batalha, porque nós antecipamos o inimigo por meio da oração. E quando nós não oramos, nós somos tomados de surpresa. O caos chega e a gente não sabe o que fazer, que atitude tomar. Então, este zelo, né, esta vigilância na oração te torna sensível e altamente concentrado na batalha. Para qualquer levante, nós podemos aí nos levantar juntos em oração e intercessão, ok? E a segunda vantagem, né, de ter esses atalaias no muro é a expectativa da intervenção de Deus. Então esses atalaias, eles estão lá para vigiar o levante do inimigo, né, quando ele se aproxima, mas também com a expectativa, né? E Abacuque, ele clamou a Deus, ele praticou isso e ele clamou a Deus, ele ficou nos muros até que Deus pudesse trazer uma resposta, e Deus trouxe.
Então, a primeira ação é: ore para que você se torne este atalaia no muro, né, um vigilante e sensível ao comando de Deus, e também para que você desenvolva essa expectativa de que Deus responde às nossas orações. Você vai ficar no muro até que Deus responda a sua oração. Segunda ação que este texto nos mostra, também está no verso de número 6. A oração, ela tem que ser perseverante. Olha só: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que dia e noite de contínuo não se calarão. Isso fala de perseverança, dia e noite. O nosso problema, às vezes, não é nem começar a orar, né? A gente ouve uma palavra dessa, fica até animado e não, a partir de amanhã eu vou começar a orar. E o que acontece? Nós começamos 1, 2, 3 dias e nada, a gente não vê nada, né, aparentemente acontecendo, nada mudando, e a nossa tendência é parar. E Jesus lá em Lucas 18 diz da necessidade de orar sem cessar, né? Orar sempre e jamais esmorecer. Então a segunda ação dentro da oração para que ela se torne poderosa e com efeito na sua vida é, primeiro, eu desenvolver este senso de guarda, de atalaia, né, para que haja uma sensibilidade espiritual, e segundo, a perseverança, a continuidade. Então, não pare de orar na sua casa. A gente vai orar hoje aqui, mas na sua casa você deve continuar pelo seu tempo com Deus, né? Pelo seu filho, pelo seu casamento, pelas suas finanças. Terceira ação, a oração tem que ser fundamentada na Bíblia, onde estão as promessas de Deus. Onde eu encontro isso? No versículo 6 também. E vai continuando aí, né? Que todo dia e noite de contínuo não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, né? Vós que fazeis menção do Senhor, menção das promessas de Deus, das palavras de Deus. O que significa orar, querido? Orar é lembrar Deus da sua promessa. Aí você pergunta, mas Deus se esquece? Deus precisa ser lembrado? Não, na verdade não. Na verdade nós é que nos esquecemos. Por que eu esmoreço? Porque eu esqueço daquilo que Deus me falou. Porque para cada problema, Deus tem uma resposta dentro da sua palavra, não é? É só você ler a Bíblia que você vai descobrir a resposta para o seu problema. Então temos resposta para quase tudo dentro da palavra do Senhor, e eu preciso descobrir dentro desta palavra, para depois eu citar esta palavra na minha oração. Então não basta você orar as suas próprias palavras, você tem que orar a palavra de Deus. Você tem que dizer assim: Senhor, o Senhor falou isso, e eu estou esperando isso do Senhor. Então é desta forma que a oração se torna poderosa nos nossos lábios, na boca do cristão. Amém? Quarta ação dentro deste texto: a oração ela deve ser constante, diária, linear. Então não só perseverar, mas deve ser constante, porque às vezes nós até oramos: pastor, eu sempre oro a cada 3 dias, a cada 5 dias, quando dá eu oro, hoje sobrou um tempinho eu oro. Não, mas eu sempre estou orando. Eu estou sendo insistente, que eu sempre estou orando, mas eu não estou sendo linear, eu não estou sendo constante, né? E aqui nós também vemos o versículo 6, né? Que diz assim, né? De dia e de noite não se calarão, não haja silêncio em vós, quer dizer, não para. Você não está autorizado a parar de orar. É todos os dias, consecutivamente. Não saia, não faça nada, não tome nenhuma atitude sem orar, sem buscar dentro da palavra de Deus, né, um respaldo para a sua oração. Então, não pare mesmo que você esteja cansado, porque aqui diz assim, não haja silêncio. Em algumas versões diz, não descanse e nem dê a Deus, né, descanso. Esse silêncio é descansar.
E aqui nós não estamos autorizados a descansar. O que eu quero dizer? Mesmo que você esteja abatido, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você, puxa, mas eu estou olhando e não estou vendo nada, Deus diz, não baixe a guarda, não afrouxe as suas mãos, não se acomode, não importa quanto tempo você está orando, você vai orar até que Deus coloque, né? A Jerusalém como objeto de louvor na terra. Então não descanse. A oração ela se torna poderosa na boca do cristão quando ele não descansa. Quinta ação que nós temos que fazer para tornar a nossa oração poderosa. Verso 7, aí no comecinho diz assim, não estejais em silêncio, né? Então, não descanse e nem dê a ele descanso, em algumas outras versões. No quarto, eu disse para você não descansar, você não pode descansar. E aqui está dizendo que na quinta ação, você também, além de você não descansar, você não vai deixar Deus descansar também. Olha que maravilha, né? Você vai insistir, não vai deixar o Senhor descansar. Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que orar é esmurrar o céu. Bate, 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 bate até que o céu se abra. Então, olha só, você não vai descansar e não vai deixar Deus também descansar, né? Então, aqui a gente até lembra da parábola, né, que foi contada por Jesus, a parábola do juiz iníquo, que havia uma viúva que, né, sempre estava à porta daquele juiz e olha, todo dia a mulher estava lá e teve uma hora que o juiz não aguentou, perdeu a paciência, falou, olha, não aguento essa mulher, vou atender a oração dela, me livrar dela logo. Foi aí que se encaixa, né, aí se encaixa com esse texto de Isaías, pedir, buscar e bater. Você tem que pedir, buscar a face de Deus, mas o céu todos os dias. Ei Deus, eu estou aqui. Ei Deus, pelas tuas pisaduras eu fui curado. Ei Deus, é o Senhor que falou, ó, eu estou aqui. Não vou deixar o Senhor descansar. Amém? E aí, nós temos aí a sexta ação, né? Que é a continuidade do verso 7. Não dê a ele descanso até que ponha Jerusalém como objeto de louvor. Olha, até que. Então, a oração que se torna poderosa na boca do crente é aquela que não abre mão da resposta. Eu digo, você já parou de orar? Se você parou, você já conseguiu a resposta? Não, pastor, eu parei porque cansei. Não, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai retomar a sua oração e só vai parar de orar neste assunto quando você tiver uma resposta de Deus. Nem que seja um não. Não vou fazer. Amém. Pronto, Deus falou que não vai fazer. Mas você deve buscar esta resposta, né? Até que. Então busque até que Deus fale com você. Quanto tempo leva isso? Pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano. Mas até que Deus possa mudar o caos da sua vida. Então você não tem permissão para desistir. Você deve orar com esta garra até que o Senhor te responda, ok? E a sétima ação e última ação é que nós encontramos aí já no finalzinho do versículo 7. Até que ponha Jerusalém como louvor, objeto de louvor. Até que ponha, até que restabeleça, até que erga ou estabeleça Jerusalém como objeto de louvor. Então, queridos, a oração poderosa na boca do crente é aquela que é específica, aquela que é objetiva, aquela que é detalhada. A sua oração se torna mais eficaz e poderosa quando você dá detalhes para Deus, quando você ora com objetivo. E Deus pergunta para você hoje, o que você quer? Qual é a sua oração? Né? Então, às vezes, nós pedimos muito no geral. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, né, liberta ele. Olha, hoje Deus está dizendo assim, você precisa ser específico. Deus, tira o meu filho do álcool. Senhor, eu preciso de um trabalho. Deus, cura o Brasil desse coronavírus. Bem específico, aí então a nossa oração ela se torna poderosa. Amém, queridos? São 7 ações importantes
para que a oração se torne poderosa nos seus lábios e nós possamos juntos aí, né? Juntos, separados juntos, mas modificar as situações. Então, eu convido você nesta hora a colocar a sua mão no coração, pegue o seu currículo, você pode pegar uma foto, uma roupa, aquilo que torne real, né, a sua oração. Eu gostaria de orar com você. Amém? Deus eterno e Deus poderoso, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti os nossos pedidos, os nossos familiares, colocar, Senhor, estes currículos nas Tuas mãos, colocar, Senhor, todas as enfermidades que o Teu povo estiver apresentando diante de Ti neste momento. Deus, nós colocamos a nossa parte emocional, espiritual, física diante de Ti. Colocamos também, Senhor, a questão da salvação da nossa família. Ó Deus, seja qual for o objeto, Pai, de oração que a Tua igreja estiver apresentando nesta hora, nós oramos para que caia por terra em nome de Jesus todo o levante do inimigo, toda a cadeia das trevas, orando para que todo o mal desapareça nesta hora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor entre em cada lar, em cada vida que estiver assistindo este vídeo, Senhor. Toca agora com a Tua mão poderosa, com a Tua unção, Senhor, para que verdadeiramente este objeto que hoje possa estar sendo de dor, de perturbação, seja revertido como objeto de louvor, ou seja, que glorifique o Teu nome, Senhor, que exalte o Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós clamamos diante da Tua presença. Queremos orar também pela área financeira, especificamente também hoje, por aqueles profissionais liberais, ó Deus, que dependem disso para comer. Colocamos todos eles agora, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, que assim como o Senhor sustentou Eliseu, através dos corvos, trazendo o pão, a água, trazendo a carne, Senhor, naquele monte, onde ele ficou lá até que a seca acabasse. Aqueles que estão nos seus lares, até que este mal, Senhor, que acomete a nação brasileira desapareça. Ó Deus, que o Senhor seja um provedor, em nome de Jesus. No meio da Tua igreja, Senhor, não irão perecer os Teus servos, aqueles que necessitam de venda de trabalho, meu Pai. Que o Senhor possa criar algo sobrenatural neste caos e eles estejam e recebam o suprimento que vem das Tuas mãos, em nome de Jesus. O Senhor já está acostumado a viver e a sustentar a Tua igreja no sobrenatural, então nós pedimos, ó Deus, sustenta aqueles que precisam do Seu trabalho, Pai, que são profissionais liberais, aqueles que também estão trabalhando com carteira assinada, estão sendo ameaçados de demissão. Ó Deus, que o desespero não tome conta desses corações, mas que a Tua mão poderosa entre, cure, restaure e levante, Senhor, como objeto de louvor na terra, neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Fique firme na presença de Deus, creia em todo o teu coração, porque seja todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro sempre. Apegue-se a esta palavra dia e noite, declare a palavra, confesse a palavra, que você vai ver o que Deus irá fazer com cada um dos seus filhos. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Quero dizer para vocês, Deus abençoe. Que a graça, a imensurável graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e sobre Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.